Quando eu utilizo cada tipo de arquitetura? Cenários de utilização, volume, SKU em multicanalidade. Para entendermos melhor qual tipo de arquitetura vamos utilizar, precisamos definir de forma clara em qual etapa da operação se encontra o seu negócio. Para isso, separamos 3 pontos de definição: volume de vendas, quantidade de SKUs e quantidade de canais de vendas, e vamos abordá-los individualmente. Primeiro ponto: o volume de pedidos. Volume define nível de automação necessário. Nós dividimos a operação em 4 níveis, da mais simples para a mais complexa. Operações de baixo volume, até 500 pedidos mês. Nesse estágio, a empresa precisa organizar cadastro, emitir nota corretamente, integrar com poucos canais, stack comum, ERP simples, Tiny ou Bling, integrações nativas com marketplaces. Operações de médio volume, 500 a 5.000 pedidos mês. Aqui o erro custa caro. A operação já precisa regras por canal, controle de estoque mais refinado, redução de erro manual, maior estabilidade, stack mais adequada, ERP, Tiny ou Bling, hub integrador, Anymarket, infraestrutura mais salgada, mais entrega, automação real, visibilidade operacional, menos retrabalho. Sem hub, o gargalo vira humano. Com hub, o fluxo começa a escalar. Operações de alto volume, acima de 15.000 pedidos, mês. Aqui não existe improviso. A operação exige alta disponibilidade, processos auditáveis, dados centralizados, conciliação confiável, compliance fiscal e jurídico, stack típica, RP robusto, SAP ou TOTVS, hub integrador, sistemas fiscais dedicados, BI, data lake para análise. Aqui, tecnologia deixa de ser custo e vira ativo estratégico. SKU. O segundo ponto: muita gente olha apenas para volume de pedidos e ignora SKUs. E isso é um erro grave. Poucos SKUs, regras simples, estoque mais previsível, menos exceções. Muitos SKUs, variação de preço, regras fiscais distintas, múltiplos centros de estoque, risco alto de erro. Quanto maior o número de SKUs, maior a necessidade de ERP estruturado, regras automatizadas, controle fiscal preciso, ferramentas simples sofrem com escala de catálogo. Plataformas robustas absorvem essa complexidade. Por isso, olhar para a quantidade de SKUs e suas variações é muito importante na hora de definir a arquitetura. Canais, onde tudo se multiplica. Aqui temos o terceiro ponto de amarração. Precisamos entender o seu negócio e quais canais você terá vazão no seu nicho de negócio, pois cada novo canal multiplica integrações, multiplica regras, multiplica riscos. Vender em um marketplace é simples. 3 marketplaces exige hub. 5 plus marketplaces exige governança. Sem stack adequada, estoque quebra, pedidos se perdem, conciliações não fecham. A arquitetura precisa crescer junto com os canais, não correr atrás deles. Automatização e escala. Quando falamos de automação, dados e escala, não estamos falando apenas de tecnologia. Estamos falando de sobrevivência operacional. Até um certo volume, pessoas resolvem problemas. A partir de um certo volume, processos e sistemas precisam resolver sozinhos. E esse é o divisor de águas entre quem cresce e quem quebra no marketplace. Automação. Quando o humano deixa de ser gargalo, no início, quase tudo é manual. Conferência de pedidos, ajuste de estoque, correção de preço, emissão de nota, análise de repasse. Isso funciona, até parar de funcionar. Quando o volume cresce, o problema não é mais vender, o problema é não errar. A automação existe para eliminar retrabalho, erro humano, dependência de pessoas específicas, processos que não escalam. Em marketplace, automação bem feita significa pedidos entram e fluem sozinhos. Estoque atualiza em tempo real. Notas fiscais são emitidas sem intervenção. Status de pedido sincroniza automaticamente. Regras decidem antes do erro acontecer. Sem automação, você cresce criando um castelo de cartas.
Com automação, você cresce criando uma estrutura sólida. Aqui está uma verdade dura. A maioria das empresas vende em marketplace, mas não entende o próprio negócio. Elas sabem faturamento, mas não sabem margem real. Sabem volume de pedidos, mas não sabem onde perdem dinheiro. Sabem vender, mas não sabem conciliar. Isso acontece porque os dados estão espalhados, incompletos, inconsistentes. Automação gera dados. Dados organizados geram decisão. Quando os dados estão bem estruturados, você passa a responder perguntas como: qual marketplace dá mais lucro, não mais faturamento? Qual SKU é campeão e qual é vilão? Onde estou perdendo dinheiro em taxa, logística ou erro operacional? Onde escalar e onde reduzir? Sem dados, a empresa reage. Com dados, a empresa antecipa. Automação, dados e escala não são módulos separados. Eles são uma jornada. Você começa organizando, depois integra, depois automatiza, depois analisa dados, depois escala. Quem tenta pular etapas, quebra. Quem segue a jornada, cresce com consistência. E esse módulo existe para te dar exatamente isso. Clareza para construir uma operação que não depende de sorte, de pessoas-chave ou de esforço infinito. Segurança dos dados. Toda stack tecnológica lida com dados de clientes, dados de pedidos, dados financeiros. Isso significa responsabilidade legal. Ferramentas precisam oferecer controle de acesso, segregação de dados, logs e rastreabilidade, políticas de retenção ERPs robustos e hubs maduros. Já possuem estruturas alinhadas à LGPD, oferecem níveis de segurança maiores, soluções improvisadas, expõem dados, geram risco jurídico, podem causar multas e danos à marca. Escolher tecnologia sem olhar LGPD é um risco silencioso, mas real. O pensamento correto na hora da estruturação da arquitetura de marketplaces. O erro mais comum ao montar o desk é escolher ferramentas pensando só em preço, facilidade inicial, indicação superficial e não pensar em crescimento, dados, automação, compliance. A stack ideal não é a mais cara, é a que acompanha seu estágio e seu plano de crescimento. Faça sempre essas perguntas: qual meu volume hoje e daqui a 12 meses? Quantos SKUs vou operar? Quantos canais vou integrar? Qual nível de automação preciso? Qual risco jurídico posso assumir? Quem responde isso antes de contratar ferramenta cresce com controle. Quem ignora paga 2 vezes, em dinheiro e em retrabalho. Essa parte do curso existe para que você pare de escolher tecnologia no escuro.